Fala galera, tudo bem? Pós-jogo de hoje ganhamos, né, do Afogados e estamos líder, dependendo só do jogo amanhã do Maguari. Se o Maguari não vencer, né, até dependendo do resultado do empate, nós vamos ficar na liderança. O Náutico acabou de perder para o Central, 2-1. O Sport ontem não venceu e nós ganhamos. Então vamos conversar aqui um pouquinho rapidinho sobre o jogo de hoje. Vou colocar aqui os melhores momentos, analisar individualmente cada jogador. Eu vou querer a sua opinião e você já vai dando um like, compartilha esse vídeo para algum amigo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e não deixa exatamente de apreciar os vídeos que eu coloco aqui no canal, beleza? Vamos embora aqui para a análise, né, desse jogo. Vitória nossa, 2-0, né, gols de exatamente Thiaguinho e Matheus Melo. Primeiro eu vou colocar aqui os melhores momentos e a gente vai conversando, tá bom? Vamos lá. Gilvan aí tentando uma bicicleta, né? Quase que ele fez um golaço. Aí o lance do gol, né? A assistência de Gilvan pro gol do Thiaguinho. Thiaguinho muito bem. Olha o chute do Matheus Melo, quase outro gol. Aí o segundo tempo. Olha essa bola do Gilvan na trave, né? Quase que era outro gol. Pelo volume do jogo, era pro Santa Cruz ter ganhado pelo menos de 5, né? Perdeu muito gol. Aí o lance do gol, assistência de Siqueira. Matheus Melo não cabeceou corretamente, mas o goleiro acabou entregando. Aí de novo o lance do gol, né? Olha o passe de esquerda, né? Siqueira que não foi tão bem, mas no segundo tempo melhorou. E fez esse gol aí. Quer dizer, deu assistência pro gol do Matheus Melo, né? Deu passe aí. Olha aí outra defesa, né, do goleiro. O Afogados muito limitado, né? Mal chegou no jogo inteiro, pressionou um pouco no segundo tempo. Aí esse lance eu chamo a atenção para a saída errada do Rock Kennedy, né? Olha como ele espalma fraca a bola. Não se espalma a bola para a entrada da área, né? Aí o cara quase faz um golaço. Então, analisando aqui exatamente as escalações, o time do Afogados foi a campo com Danilo, com Dena Emoção, com o Vinícius, né? Com o Kaique, com o lateral esquerdo foi o Wesley, aí o Cláudio Caçarrato. Aqui você teve o Dedé como volante ao lado do Jason, mas como meia, né? O Teles e o Acauã. E na frente o Eduardo, né? Esse foi o time exatamente do Afogados. Muito fraco. Eu não gostei exatamente da equipe do Afogados. Muito limitado. Tá? Deu muito espaço ao Santa Cruz. Não soube se defender. E não mostrou resistência. E assim, o Santa Cruz jogou bem, jogou, mas o Afogado não exigiu nada. Pelo placar, se nós tivéssemos um time bem mais organizado, era para o Santa Cruz hoje ter enfiado, ter goleado mesmo. O negócio para 8-7. Criou para isso, criou. Mas por falta de limitações, né? Vamos botar assim, como por causa de limitações exatamente do que existe de finalização, nós pecamos muito. Criamos, mas não fizemos. Era jogo hoje para um saldo bem grande. Mas enfim, o que importa é que ganhou, né? Aí no caso aqui, a escalação do Santa Cruz, né? Rock Kennedy, que entrou no lugar do Moisés. A zaga foi a mesma, Gabriel Rodrigues, William Alves, Matheus Vinícius e Totti. Meio de campo mesmo, com Balotelli e Siqueira. E na frente, Thiaguinho
Aqui ele colocou o João Pedro no meio, mas está errado. Quem jogou mais no meio foi o Matheus Melo, com o João Pedro caindo pelo lado direito e o Gilvan de centroavante. Vamos analisar agora individualmente os jogadores do Santa Cruz. O Kennedy, ele não foi exigido, e a única bola que ele exigiu um pouco dele, ele, ao meu ver, falhou, que foi nessa saída aí feia no final do jogo. Dei 5,5 de nota, porque realmente eu não confio em Roquene, não gosto dele, tá? Eu acho ele muito fraco. Não é... A gente tá lascado de goleiro, a verdade é essa. Os três que estão aí, nenhum me agrada, tá? Totti melhorou, mas ainda tá devendo. Não é aquele Totti de 2024. Então, nota 6. Não comprometeu, mas também não fez nada demais. Matheus Vinícius, a mesma coisa. Não foi exigido, mostrou segurança, mas fez o feijão com arroz. Não tem nada demais. Então, dei 6 para passar de média. William Alves, a mesma coisa. Não fez nada demais, foi pouco exigido. Então, nota 6. Gabriel Rodrigues apoiou muito, foi uma opção boa lá na frente, mas ainda eu pego no pé dele na questão dos cruzamentos. Erra muito cruzamento, tá? Se ele fosse um pouco melhor na questão dos cruzamentos, seria... Não estaria no Santa Cruz, na verdade é essa, mas seria um primor de lateral, tá? Então ele, mesmo assim, ele é uma válvula de escape muito boa pelo lado esquerdo. Ele fez muito bem ali no primeiro tempo, quando o João Pedro foi pro lado dele. Então ele se deu muito bem com o João Pedro ali. E criou muitas chances, né, por aquele lado. Até mais do que o Totti. Então eu dei 6,5 de nota para ele. Balotelli, ruim, muito mal, errou muito passe, não foi aquele jogador que teoricamente é para ser exatamente o cara de onde vai partir, né, as jogadas de ataque. Não marca bem, enfim, eu não entendi ainda qual é a do Balotelli. Não vejo ele como um 5 e ele não tem bom passe. Então, ao meu ver, é um jogador hoje neutro. Não acrescenta nada ao time. Foi ainda bonzinho de dar 5,5 para ele, mas podia ganhar uns 4 tranquilamente. Siqueira também melhorou no segundo tempo, mas o primeiro tempo dele foi muito fraco, não participou. Foi um telespectador dentro do campo, né? Andou muito no campo. Segundo tempo deu uma melhorada, tanto é que participou da jogada diretamente do gol do Matheus Melo. Mas é um jogador que, assim, eu tenho um certo crédito com ele, porque o Siqueira que eu quero ver é aquele Siqueira da primeira semifinal contra o Sport, né? Que ali ele estava nos cascos e ele estava muito bem ali. Hoje ele está igual quando ele chegou, lento, pouco participativo. Então, como eu já vi ele jogar melhor, vou dar crédito. Mas hoje eu dei 5,5 de nota. Melhor em campo para mim o Matheus Melo, tá? Errou, é verdade, mas teve chance de fazer mais gols, foi participativo. É o Matheus Melo que a gente espera, é aquele jogador que participe do jogo, tá? Fez o gol, ótimo, ele tá se dando muito bem com o João Pedro ali. Então, um jogador que o Santa Cruz precisa dele para articular e criar chance ali na frente. Não é um craque, é um jogador mediano, mas ajuda muito. E para o nível da competição que a gente vai disputar, que é a Série D, vai ser fundamental. João Pedro, jogador regular, a meu ver ele fez uma boa partida. Eu vi muita gente reclamando aí que ele foi mal. A questão é que o João Pedro ele não é aquele jogador que nós vimos contra o Decisão e contra o Petrolina. Ele é um meia que não vai aparecer muito pro jogo. Não espere do João Pedro fazendo gols direto. Não.
ele é um jogador que joga muito pro time. Então, muitas vezes você não vê o João Pedro tendo aquele destaque, mas ele tá ali, armando, fechando espaço, contribuindo pro time. E hoje não foi diferente. Ele não fez uma excepcional partida acima do que ele vinha fazendo, não. Mas nem por isso ele foi abaixo. Eu achei ele regular. Então eu dei 7 de nota para ele. O Thiaguinho. Opa, pulou pro Gilvan. Voltando aqui. Thiaguinho, jogador que está sendo regular enquanto teve físico. Foi muito bem, principalmente no primeiro tempo. Fez o gol, participou, criou, movimentou bem o ataque ali, criou oportunidades, trocou, fez troca de posição, né, com o João Pedro. Então, um jogador que a gente conhece que tem um pecado que é a questão da finalização. Finaliza mal, mas tá fazendo os gols dele. Ano passado também ele fez alguns gols. É um jogador que é essencial para o Santa Cruz. Então, para mim, manteve a média, 7,5. Para mim foi o segundo melhor jogador de hoje. Esse aqui melhorou muito, que foi exatamente o Gilvan. Gilvan, ele está sendo muito criticado. A posição dele é uma posição que exige muitas vezes que o cara nem participe do jogo, mas que quando tem a bola no pé, decida. Ele não é decisivo, tá? É um jogador que tem muita limitação, mas eu não posso dizer que ele foi mal hoje. Ele deu aquela bicicleta, ele chutou a bola na trave, ele deu assistência. Então, dentro do que ele pode oferecer, ele foi útil. Ele participou diretamente das jogadas do gol. Então, eu não vou criticar o Gilvan por hoje. Acho que hoje ele foi bem, né? Mas é um jogador limitado. Então, para o que o Santa Cruz precisa, que é um homem-gol, ele está longe de ser. Então, a gente está carente de centroavante, é verdade, de goleiro, de lateral esquerdo e de volante. São essas 4 posições. Mas, com o que a gente tem, ele, ao meu ver, hoje escapou. Então, ficou 10,7 a ele de média. Aí, vamos lá. Veio outro problema. Santa Cruz não tem banco. Os jogadores que entram não são melhores do que estão jogando. Não acrescentam nada. Jonathan Ribeiro entrou. Fez o que aí? Nada. Dei 4, foi até bonzinho. Tá? Era para ter recebido nota. Fez nada. Israel foi a exceção. Israel, a meu ver, há muito tempo está pedindo passagem para ser o titular no lugar de Totti. Mais uma vez entrou bem, tá? Dei 7,5 de nota a ele. Ah, mas tu exagerou isso tudinho. O tempo que ele teve, a meu ver, opinião minha, ele fez mais do que o Totti, tá? Douglas Esquilo, péssimo, muito mal, não acrescentou nada. 4 de nota. O Henrique Lordeiro também é um jogador que eu já disse aqui, que eu não entendo como ele tá aí, não acrescenta nada. Foi o mesmo nível do Balotelli, né? E do Siqueira. Mas ainda não é um jogador que, sei lá, é um elemento neutro, vai. Ele entra e você não vê nada, entendeu? Ele não marca, ele não cria, na posição dele ele não faz nada. Então, para mim, ele não acrescenta nada ao time toda vez que ele entra. Eu já disse aqui, a meu ver, faria um acordo aí para antecipar a saída desse jogador. Não vejo futuro Lordeiro no Santa Cruz, não. Túlio também não fez nada, né? Não acrescentou nada, então 5,5 de nota. Itamar não também fez o feijão com arroz, não comprometeu, não inventou, mas também o time deixa muito a desejar em alguns aspectos, né? Eu vejo ainda a defesa muito vulnerável, ele não muda o esquema, insiste muito nesse esquema com 3 jogadores lá na frente. Eu acho que o Santa Cruz, como não tem centroavante, poderia abrir mão desse centroavante, jogar com 2 atacantes de lado, ou então com um falso 9, não sei. Eu acho esse time do Santa Cruz hoje,
nesse esquema que Itamar insiste, muito aberto e vulnerável. Eu acharia que, como a gente não tem jogadores bons marcadores, a gente deveria povoar, a meu ver, mais esse meio de campo para dificultar. Porque se a gente pegar um adversário mais forte, eu acho, tá, que nós vamos sofrer. Não vejo esse time do Santa Cruz compacto ainda para enfrentar um adversário mais forte. Tá? O Afogados não conta, mal agrediu, mas você viu no final do segundo tempo ali que o Afogados se assanhou um pouquinho e quase diminui. Então, num jogo que tá difícil, 1 a 0, aquela bola do Afogados entra aí, a gente ia perder 2 pontos em casa, né? Então, eu acho que o Itamar ainda tem que organizar a casa, principalmente a defesa, tá? Eu ainda acho esse meio de campo muito aberto, muito vulnerável. Então, não sei, eu acho que ele deveria repensar esse esquema aí de 3 atacantes. Me diz aí o que é que vocês acham, dá o like, não deixa de compartilhar esse vídeo para algum amigo, não deixa de ativar o sino de notificações para receber todo o meu conteúdo. E pode aí discordar à vontade, dar sua nota aí, o que é que você achou do jogo, o que é que você achou de cada jogador que participou da partida, o que é que você achou do esquema aí, de como a equipe jogou hoje. E em breve eu vou estar aqui com mais novidades para vocês. Aquele abraço, saudações tricolores.